Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é Tiago Bartolomeu Costa, que assume o comissariado do conjunto de eventos do programa Mais um Dia, que se chamou Mais um Dia, que ocorre no Teatro São Luís de 18 a 30 de abril. Antes de mais, olá Tiago, e muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Olá Pedro, obrigado e parabéns pelo teu trabalho de formiga na construção de uma memória, pelo menos virtual, de tudo aquilo que vai acontecendo. Muito obrigado. Então, começando pelo princípio, eu começo por te perguntar precisamente o que é e qual é o principal objetivo deste programa Mais um Dia. O programa Mais um Dia é um desafio que me foi lançado pela direção artística do Teatro São Luís, a Aida Tavares, depois de muitas conversas, pensada há muito tempo já, precisamente para há cerca de 2 anos, precisamente para esta altura em que passámos a viver mais dias em democracia do que aqueles que vivemos em ditadura. E por isso o programa chama-se Mais um Dia, sem grande mistério, precisamente por causa disso. É um programa que pretende questionar o que é a neutralidade dos teatros enquanto lugares de ação política e, portanto, na ideia de que tudo aquilo que acontece no teatro tem sempre uma consequência, mesmo que em alguns casos, como foi o caso do São Luís ao longo da sua história, sobretudo durante o período em que o país viveu em ditadura, foi palco de um conjunto de ações que não decorrem necessariamente da estratégia, se é que havia uma estratégia de programação entre 1926 e 1974. E, portanto, o objetivo foi tentar perceber, através desta questão e desta afirmação, não é de uma questão, desta afirmação, que os teatros não são lugares neutros, pensar a história do teatro. A história de um teatro que foi privado, durante grande parte da sua história. A sua municipalização ocorre 3 anos antes da Revolução, o que significa que, durante todo o período do Estado Novo, o São Luís, sendo um teatro privado, e ao contrário de outros teatros públicos, enfim, estou a utilizar aqui um conjunto de expressões que hoje são correntes e que permitem pensar sobre o que é a missão dos teatros, o que é que define teatro municipal ou um teatro nacional. Nós estamos a falar de uma altura em que isso não existia. Certo. E, portanto, quando eu falo de um teatro privado, falo de um teatro que foi construído no final do século XIX por iniciativa de capitalistas, empresários, na altura em que o termo não era ainda pernicioso, e que acompanhou durante todo o regime um conjunto de artistas, foi palco de um conjunto de estreias, foi participante direto da história, não só do teatro, mas do cinema. São Luís foi o lugar onde o Leitão de Barros rodou os seus primeiros filmes, onde aquilo que viria a ser a Tobis, o grande estúdio de cinema português, começou, também por iniciativa do Leitão de Barros, do Cotinelli Telmo, do João Ortigão Ramos, que foi o diretor que entre 1934 e 1971 dirigiu o São Luís, filho de um dos fundadores, António Ramos, vereador da Câmara de Lisboa, deputado à Assembleia Nacional, presidente do Automóvel Clube Portugal durante o mesmo tempo em que foi diretor de São Luís e, portanto, uma figura que era próxima do regime e ainda assim fez um esforço notável de apresentação de muitos artistas que tinham fichas na PIDE, processos de censura de peças que foram proibidas, com uma resistência muito grande. E, portanto, este é um programa que celebra, por um lado, atos de resistência mais ou menos afirmados relativamente ao regime e atos de construção desse mesmo regime. Precisamente porque o São Luís, sendo um teatro privado, era um teatro onde o Estado, isto é uma leitura que nós podemos agora começar a fazer, era um teatro onde o Estado podia de alguma maneira mostrar que era pretensamente menos repressivo do que se imaginaria. Muitas das peças que ali se apresentaram eram apresentadas para um público de elite. Existiam outras que não eram, existiam outras que geravam públicos, mas há exemplos suficientes que o demonstram. E depois há uma condição que é uma condição
há duas condições que decorrem. Do teatro ser utilizado pelo Estado para se afirmarem e apresentarem, sobretudo no caso do cinema, um conjunto de mecanismos de propaganda, e eles vão estar patentes de diferentes formas neste programa, e depois uma condição que não é uma condição que decorra de uma intenção do teatro, que é o facto de, a partir de 1955, a sede da PIDE-DGS, da Polícia Política, se ter instalado ao lado do São Luís, num quarteirão que pertencia à mesma família. E, portanto, enfim, os rumores e o mito dizem que se conseguiam ouvir as torturas do teatro, portanto, as torturas que eram feitas nos calabouços da PIDE conseguia-se ouvir no teatro, enfim, faz parte naturalmente da mitologia, não estou a dizer que não tenham acontecido, e menos ainda não estou a dizer que não aconteceram, porque aconteceram dois, mas não estou a dizer que se ouviam, porque não sabemos, mas bom, é uma mitologia que ajuda à relação com o espaço, e naturalmente isto não pode ser deixado de ser equacionado quando nós pensamos sobre a neutralidade dos teatros, porque precisamente muitos dos artistas que ali se apresentaram eram artistas que, se por um lado estavam proibidos de se apresentar em palco, como foi, por exemplo, o caso do Carlos Paredes, era uma questão de azar poderem entrar nas portas da António Maria Cardoso no São Luís, ou umas portas abaixo também na António Maria Cardoso. Portanto, é um programa que não coloca as questões de forma inocente, pretende efetivamente pensar no sítio onde as coisas aconteceram, o que é que significa herdarmos uma história que é uma história onde nós não podemos afirmar, por um lado, que todos os artistas que se apresentaram entre 26 e 74 no São Luís ou noutros sítios eram fascistas, da mesma maneira que não podemos dizer que eram todos resistentes da resistência ao regime. O que nós podemos admitir é que uns participaram de uma maneira, outros participaram de outra, os que o afirmaram de uma maneira ou de outra, e que está registado e pode ser comprovado, assim o será demonstrado, mas temos que admitir que eram pessoas, que eram artistas, que viviam num país que estava em ditadura e que, portanto, queriam trabalhar. Portanto, é um programa assente na ambiguidade e na dificuldade de olharmos para a história a partir de um lugar que pretensamente não faz política, porque a ideia da cultura e da arte não é afirmar, pretensamente não é afirmar, mas afirma, demonstra, aquilo que é apresentado é apenas uma parte daquilo que não pode ser apresentado por N razões. E este é um programa que tenta perceber o que é que significa ter mais dias de democracia do que em ditadura, num plano muito concreto, que é o da criação artística. Muito bem. Eu ia-te perguntar precisamente sobre o facto da sede da PIDE ter sido ao lado do São Luís, que acabaste por englobar esse aspecto na tua resposta, mas uma coisa que eu gosto de tentar perceber junto das pessoas que programam e que fazem curadoria é quais são as linhas de pensamento que estão ao formular uma programação. Em que é que tu pensas para depois que se veja como um todo um conjunto de ações, de eventos? Eu penso o que muitas vezes cria uma série de tensões muito divertidas nas equipas. Eu penso que, se aconteceu, deve haver uma forma de nós conseguirmos provar e encontrar maneiras de o demonstrar. E, portanto, aquilo que me motiva é partir do princípio que as questões que eu tenho relativamente à história, relativamente à memória, relativamente ao modo como a história e a memória devem ser pensadas, têm que ser necessariamente partilhadas por outras pessoas. Portanto, as questões que eu tenho não são questões que eu tenha, são questões que imagino que outras pessoas possam ter também. E, portanto, o grande desafio é tentar perceber como é que se constroem linhas que possam ser agregadoras de um conjunto de potenciais dúvidas que ainda não encontraram a sua formulação exata e que o programa vai tentar encontrar espaço para responder.
E o que é muito curioso neste programa é que, partindo desta ideia de que o teatro não tinha um arquivo, o teatro não tem um arquivo, não tem nem um arquivo, nem um sítio com o seu físico para guardar o seu arquivo, nem tem, tem feito um trabalho desde muito sério, muito importante, de há uns anos para cá, mas não pôde ainda contar a sua história. Portanto, o grande ponto foi que elementos existem que nos permitam conhecer a história do teatro. E, portanto, tínhamos dois elementos. O primeiro são as placas que ainda hoje estão, para quem já foi ao São Luís e que se lembrará certamente, são as placas que estão nas paredes, que foram placas colocadas ou em momentos de homenagem em vida dos artistas, ou por ocasião, portanto, em festas de homenagem, de despedida, de consagração, ou por ocasião da estreia de um filme ou de um espetáculo, ou uma efeméride que evocará a estreia de um filme ou de um espetáculo. Portanto, essa foi a primeira base, não é? Perceber que histórias guardam estas placas. Depois, perceber se existem estas, têm que existir outras. E o que é que foi programado, mais do que o que é que foi programado, que este é um termo contemporâneo, o que é que foi apresentado no teatro entre o golpe de Estado de 26 e o golpe militar de 74. E, portanto, a partir do que foi apresentado, tentar perceber se foi singular. Se foi singular e se ficou na história por alguma razão, pelas suas dimensões políticas, sociais, humanistas, culturais, artísticas, e depois tentar equilibrar isto com exemplos que fossem suficientemente agregadores do ponto de vista da memória coletiva, para tentarmos perceber o que é que 48 anos depois da Revolução de 74 nós ainda guardamos. Nós falamos da memória do Estado Novo, da memória da ditadura, da memória do fascismo, nas suas dimensões políticas e sociais e do impacto que ela teve na repressão, no impedimento das pessoas viverem em liberdade, do cercear dos limites e das liberdades de cada indivíduo. E, ao mesmo tempo, foram produzidos um conjunto de objetos artísticos, filmes, exposições, peças de teatro, textos, poemas, que continuam hoje a fazer parte da nossa memória coletiva, como aliás não pode deixar de ser na arquitetura, nos monumentos, no espaço público. E, portanto, as imagens coletivas que nós herdamos acompanham a memória que nós temos que, de alguma maneira, questionar, e são também elas, em grande medida, espelho e representantes, em alguns casos, de máquinas de propaganda do regime. Existem hoje ainda filmes que são referência, os filmes daquilo que nós chamamos o século de ouro, o período de ouro não é o século de ouro, o século de ouro é uma referência da poesia espanhola. A época de ouro do cinema português é uma época em que os filmes são, em grande medida, veículos de propaganda ou são resultado também daquilo que se podia fazer. E muitos desses filmes estrearam no São Luís. As peças que foram apresentadas foram porque outras não puderam ser. E são encenações, algumas delas apresentações também de companhias estrangeiras, que vieram depois, mais tarde, a alimentar o imaginário de uma geração de criadores que se tornaram os revolucionários da cultura a seguir a 74. Existem canções das peças e das peças do teatro revista que vieram dos filmes ou que passaram para os filmes e que passaram para espetáculos e que nós ainda hoje cantamos. E, portanto, isto é também parte da cultura que foi produzida entre 26 e 74 e que nós continuamos a celebrar 48 anos depois. Portanto, interessou-me perceber que imagens coletivas é que nós guardávamos desse período e depois acompanhar isto de um conjunto de outras dimensões que no teatro surge sempre como metáfora ou como matéria dramatúrgica, mas que
se as peças de teatro devem, de alguma maneira, espelhar a realidade, elas falam de património, falam de ordem, falam de valores morais, falam de ética. Uhum. E, portanto, eu quis trazer um conjunto acompanhar todo este programa e sustentar, na verdade, todo este programa, que é construído por camadas, Uhum. sustentar todo este programa num conjunto de conversas, de debates, de encontros, de entrevistas, feitos com diferentes parceiros, que problematizam esta herança. E problematizam-na não apenas relativa à prática artística, Uhum. e relativa à sua dimensão cultural e social, mas nas suas dimensões política, filosófica, económica e ideológica. E, portanto, ao longo de todo o programa, a par da exposição, a par do trabalho que estamos a fazer nas redes sociais, de apresentação de episódios diários, de acontecimentos, a par das visitas guiadas e do programa educativo que temos, a par dos espetáculos, há um intenso programa de debates que problematiza esta memória, a memória que vai até 70, a memória que foi construída até 74, que nos foi legada, e agora que nos encaminhamos para datas mais redondas, que é dos 50 anos, portanto, agora é uma data simbólica, não é? Politicamente, socialmente, emocionalmente simbólica, mas quando caminhamos para datas redondas, e sobretudo quando começam a desaparecer os testemunhos diretos, não é? Na primeira pessoa, quando aqueles que foram protagonistas à pequena e à grande história, na pequena e na grande escala, começam a desaparecer, e já só cá estão os herdeiros, como é que nós vamos olhar para esta história? Exatamente. Tu falaste desse ciclo de conversas, debates, entrevistas que vai acontecer. Paralelamente vai acontecer uma exposição que chamaste 48 Memórias e que vai ocupar todo o teatro, penso eu. Podes-nos falar brevemente dessa exposição? Todo o teatro e de formas muito inusitadas. O São Luís é uma ficção, o edifício de São Luís é uma ficção. É um teatro que foi construído em monarquia, por iniciativa privada, com um nome, Dona Amélia, que era o nome da rainha da altura. Veio a monarquia, foi deposta, mudou de nome, passou a chamar-se República, perdeu, foi reconstruído, levou obras para se transformar em cinema, entrou em decadência, foi municipalizado, perdeu as suas funções de cinema, mudou de nome novamente, a arquitetura passou interna, transformou o teatro, criou uma sala dentro do teatro, transformou aquilo que era um jardim de inverno num estúdio de rodagem de filmes, numa sala de apresentação de espetáculos. E as placas que estão nas paredes mudaram várias vezes de sítio. E, portanto, o teatro é uma ficção. Nós não sabemos hoje, a não ser por fotografias, aquilo que o teatro foi. E, portanto, isto significa que nós tivemos que ser muito conscientes na montagem da exposição que, o teatro não é um museu, e, portanto, a exposição não pode ser pensada, primeiro não lhe chamamos de exposição, porque eu não sou curador de exposições, e dois, o teatro não é um museu, portanto é uma ocupação do espaço, ainda que por facilitação de comunicação lhe chamemos a exposição, mas bom, o modo como nós queremos que as pessoas estejam no teatro é o modo como as pessoas normalmente estão no teatro. E, portanto, ocupamos desde a bilheteira, recuperando anúncios que foram feitos para serem colocados na bilheteira, por exemplo, em 1940, para o filme João Ratão, do Jorge Bruno do Canto, e que voltam a estar na bilheteira. Utilizamos figurinos de peças que ali foram apresentadas ou foram vestidos por atores que ali apresentaram peças um bocadinho antes ou um bocadinho depois. Por exemplo, um exemplo é que abre logo a exposição, é um traje usado pelo Eduardo Brazão em 1902 no São Luís, na estreia da peça A Ceia dos Cardeais, que 50 placas essas da Companhia Rosas e Brazão, placas essas que estão no São Luís,
em frente à placa que 50 anos depois celebrava a estreia dessa mesma peça. E nessa altura essa peça foi novamente levada à cena pelo Alves da Cunha, o João Vilaré e o Assis Pacheco, e o João Vilaré usou o mesmo figurino do Eduardo Brazão. E nós temos esse figurino de 1902 na peça, na exposição. Da mesma maneira que temos fotografias da estreia da Amélia Rei Colasso em 1917, então Teatro República, Amélia Rei Colasso essa que tem a sua vida pessoal e profissional intimamente ligada ao São Luís, porque ao mesmo tempo que arrendava o Dona Maria, que era um teatro público arrendado a uma companhia privada, ocupava o São Luís em algumas ocasiões, e uma delas é, depois de ter ardido Dona Maria, depois de ter ardido a Avenida, em 1974, a peça que está em cena, 24 de abril de 74, a peça que está em cena é uma peça da Companhia Rei Colasso Róbulos Monteiro. E essa peça é o fim da Companhia Rei Colasso Róbulos Monteiro. Portanto, isso também está aí. Da mesma maneira que está, por exemplo, um discurso que o António Ferro profere em 1942 para a entrega dos prémios literários e, portanto, na promoção da política do espírito, que é a estratégia do Secretariado Nacional de Informação e mais tarde do Secretariado Nacional de Propaganda para a afirmação dos valores do regime, e que na entrega do prémio Camões a um autor espanhol celebra, enfim, através da política do espírito, a pureza da raça. Portanto, nós temos esse discurso através de uma parceria com os arquivos da RTP. Da mesma maneira que temos fotografias, por exemplo, de fotografias e programas e bilhetes do momento em que o António Oliveira Salazar vai, em 1965, assistir a uma apresentação do Teatro Kabuki no São Luís, com o patrocínio da Fundação Gulbenkian. E é muito interessante perceber, lá está, o modo como, quando estamos a contar a história do São Luís, não estamos a contar a história dos espetáculos que ali se apresentaram, estamos a falar do modo como os espetáculos ali chegaram. E percebemos, por exemplo, que o facto de o surgimento da Fundação Gulbenkian é essencial para a vinda de companhias estrangeiras, que vão depois, o caso do Kabuki em 65, o caso da Companhia do Piccolo Teatro de Milano, cujas apresentações vão influenciar uma geração de criadores que vai depois fundar, por exemplo, o Teatro da Cornucópia. Da mesma maneira que, portanto, nós temos todos esses materiais que lá estão, da mesma maneira que temos, por exemplo, a marioneta do filme O Grande Elias, realizado pelo Artur Duarte, que estreia no São Luís e cuja festa de consagração, nos anúncios de imprensa, aparece com a presença do Sr. Presidente da República. Existem N anúncios nessa exposição que demonstram como o São Luís era o palco do Estado. Por exemplo, temos a reprodução do anúncio ao filme Olimpíadas, da Leni Riefenstahl, que estreia em sessão de gala no São Luís em 39, num período em que o São Luís é de facto palco para manifestações de apoio não apenas ao regime, mas aos mecanismos que o regime utilizou para se estruturar. Por exemplo, a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa. Um dos aspectos mais curiosos e que me deu dois dos aspectos mais curiosos que me deram particular gozo foi, por exemplo, encontrar uma notícia do Diário de Notícias de 1936, de uma manifestação da juventude hitleriana e dos casacos castanhos à porta do São Luís, de apoio à Mocidade Portuguesa que estava nesse ano a construir. Portanto, é um painel de cerca de 3 metros com a bandeira nazi e que não é fácil fazer estas opções de colocar estes materiais ali. Da mesma maneira que, por exemplo, foi muito curioso, eu não sabia, andava à procura daquele que é um dos exemplos paradigmáticos da história da censura em Portugal, que é a proibição, em 1966, do recital da Maria Barroso
A Voz Humana, de João Cocteau, com a encenação do Fernando Guzmão, acompanhado de um conjunto de poemas assinados por autores, alguns deles perseguidos pelo regime, e promovidos, inclusivamente. Recital esse que já se tinha apresentado em Coimbra, em Leiria, no Porto, e que quando chega a Lisboa, porque vai ser apresentado ao lado da sede da PIDE, e porque coincide com um manifesto que a Maria Barroso, uma das raras mulheres a assinar um manifesto a pedir a demissão do Salazar, na véspera do recital, ela é informada de que está proibida de o apresentar. E nós temos não só o telegrama que Mário Soares redige, Mário Soares que redige e que ela depois vai enviar ao subsecretário de Estado da Presidência do Conselho, ao subsecretário da Presidência do Conselho, para pedir que o recital não seja anulado. Havia uma semana de apresentações que estavam previstas, e ela é informada que, bom, minha senhora, com aquilo que você acabou de fazer, é natural que compreenda que não pode apresentar esse recital. A sessão estava esgotada e ela decide apresentar na mesma, e a sessão torna-se mítica precisamente porque, após o intervalo, em que a primeira parte termina com o poema do Jaime Cortesão, Ode à Liberdade, portanto, o público levanta-se, segundo os relatos que o Joaquim Benito faz, que ela própria faz, o público levanta-se em entusiasmada aclamação, e na segunda parte, que é quando ela deveria apresentar a Voz Humana, são lançadas bombas de mau cheiro pela polícia política, e portanto as pessoas têm que sair. E nós temos o bilhete dessa sessão, o telegrama que ela envia, portanto, na sua versão manuscrita e e o telegrama, a resposta que chega no dia a seguir, e depois, naquilo que é a ocupação do teatro por esta exposição, vamos iluminar o lugar na plateia que corresponde ao bilhete da sessão que acabou por acontecer. Da mesma maneira, e o que é muito feliz nesta exposição é o modo como ela é coproduzida com o Museu Nacional do Teatro e da Dança. O modo muito feliz é como o conjunto de instituições que redescobriram, muitas delas, a importância de alguns dos documentos para a história de um teatro. A importância dos documentos elas sabiam, naturalmente, mas para a história de um teatro e de uma história que estava por contar do ponto de vista cronológico. São 16 instituições públicas e privadas, municipais e nacionais, para lá de vários empréstimos quer de colecionadores, quer de artistas que estiveram presentes nesse período e, portanto, que nos emprestaram peças. Foi a grande alegria de podermos juntar documentos que estavam dispersos e que permitem, neste cruzamento, ler determinados acontecimentos de uma outra forma. Por exemplo, quando eu andava à procura naquilo que era, por isso é que eu falava há bocado da curiosidade e do entusiasmo e da possibilidade de, bom, se aconteceu, tem que estar em algum sítio. Quando eu andava à procura daquilo que era o mais evidente, que eram informações na Fundação Mário Soares e Maria Barroso sobre o recital, encontro, ao escrever nos motores de pesquisa São Luís, encontro informações sobre um recital de homenagem em despedida ao António Boto, feito em 1947. Ora, e que está na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, por depósito do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, que, por sua vez, é fiel depositário do fundo do espólio do pintor Manuel Mendes. Ora, o que é isto? O António Boto ia ser expulso para o Brasil por ter escrito poemas e os ter dedicado a colegas seus, ou ter feito avanços relativamente a colegas seus com insinuações sexuais. O António Boto era uma das raras pessoas, um dos raros artistas com alguma importância pública e notória inscrição naquilo que é esse tal imaginário coletivo, que não tinha pudor nenhum em assumir a sua homossexualidade.
Há um outro caso muito curioso também, que está nesta exposição, do Costa Ferreira. Bom, e o António Boto escreve um poema que nunca será publicado, que nós temos na exposição, faz um convite num cartão para o Manuel Mendes e faz um autorretrato, também ele que não está em lado nenhum, que nunca foi exposto, e portanto nós trazemos para esta exposição, evocando essa sessão, que é uma sessão que conta com João Vilaré, Palmira Bastos, Amália Rodrigues, Aquiline Ribeiro, Érico Braga. Ora, isto é tanto mais curioso quanto o António Boto, em 1924, portanto antes do golpe, é aquele que organiza as festas do fado no São Luís. Portanto, no início daquilo que hoje são práticas regulares, quem o faz é o António Boto. Quem é que está nessa primeira festa do fado de 1924? O Alfredo Marceneiro. É um dos primeiros espetáculos, é uma das primeiras presenças que ele tem em exposição, em sala de espetáculo. O Alfredo Marceneiro, em 1963, vai fazer a sua festa de despedida no São Luís. E, de repente, estas coisas começam-se todas a juntar. O João Vilaré, que lia poemas do António Boto, também ele homossexual assumido, lê durante toda final da década de 40, durante toda a década de 50, faz um conjunto de recitais no São Luís, dos quais edita depois em discos, os famosos discos João Vilaré no São Luís, com um conjunto de autores. Um desses autores é o Fernando Pessoa, que escreve um poema chamado Liberdade, e que tem, enfim, se eu não sou curador de exposições, menos ainda sou dizer de poesia, portanto sou incapaz de dizer os versos convenientemente, e se calhar devia tê-los aqui numa nota, mas bom, não interessa. É um poema que as pessoas conhecem e que tem aquela famosa frase, lá está, mais uma frase que nós dizemos, que prazer ter uma coisa para fazer e não, que prazer ter um dever e não cumprir. Exato. E depois esse poema continua e diz: venha Dom Sebastião ou não, que consta que não tem biblioteca e que não sabe de finanças. Isto era uma charge ao Salazar. E era uma charge ao Salazar no início dos inícios. Não é? E este poema é dito pelo João Vilaré no São Luís várias vezes, e nós vamos ter este poema reproduzido da mesma maneira que temos um adereço da última peça que o João Vilaré faz no Teatro Avenida, portanto, fora do São Luís, peça essa que tinha estreado no São Luís na sua versão francesa, uns anos antes, de um autor cujo nome está numa placa, no âmbito da festa do Festival do Teatro Parisiense, que ocorre no São Luís entre 1960 e 1971, e essa peça, chamada Patate, tem na sua tradução portuguesa uma palavra proibida pela censura, que é merdices. E o João Vilaré recusa-se a cortar essa palavra. E a censura vai permanentemente ver se ele diz ou não essa palavra. E porque é o João Vilaré, vão deixando passar. Essa é a última peça que ele apresenta. Ele morre um ano depois. E o adereço dessa peça, Patate, está na exposição, enquanto nós ouvimos o poema Liberdade. A palavra merdices, ou a palavra merda, é também a palavra com a qual termina um poema do José Gomes Ferreira, escrito para integrar a peça Os Pequenos Burgueses, encenada pela Fernanda Lapa para um grupo que em 1973 estava a começar, que ainda hoje existe, o GIT, o Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria, uma encenação mítica da Fernanda Lapa, com cenário do José Manuel Castanheira, e que se apresenta no São Luís depois de ter havido uma carga, depois de se ter estreado na Trafaria, e porque é um grupo de estudantes. E essa palavra merda, que está nesse poema, que é gravado pelo Mário Viegas, hoje nós conseguimos perceber que, enfim, em 73 já se pressentia que as regras já não eram as mesmas e, portanto, havia algum tipo de uma maior, enfim, não é liberdade, mas uma maior lacidão na gestão da censura, e o próprio Mário Viegas recusa-se a não dizer essa palavra. O Mário Viegas, que tem uma sala no São Luís,
que fez a sua tropa na Comissão de Extinção da PIDE. E que conta, e nós temos a reprodução de um excerto que eu encontrei, em que ele conta aquele que assistiu, que é o roubo dos arquivos da Comissão de Extinção, e que, portanto, permite que muitos informadores continuassem, diz ele, no ativo. Mário Viegas, que tentou, em 1973, com o seu grupo de teatro da Feira da Ladra, encenar uma peça chamada Eva Perón, de um autor argentino chamado Copí, onde ele devia representar a personagem do general. Traduziu essa peça, não a pôde fazer. Essa peça é feita em 1984, encenada pelo Filipe Laféria na Casa da Comédia. E essa personagem do general vai ser interpretada pelo João Dávila. E nós trazemos o figurino usado pelo João Dávila para fazer esta ponte com o Mário Viegas, que faz esta ponte com o João Vilaré, que faz a ponte com o António Boto, que faz a ponte com o Alfredo Marceneiro, e, portanto, a ocupação do teatro e o processo de investigação foi uma coisa absolutamente viva e rica e intensa e feita até ao último minuto, com toda a equipa de São Luís a ajudar a montar a exposição, sem nenhum prurido relativamente ao modo como, se temos este impedimento arquitetónico, encontramos uma outra solução, se não podemos apresentar este documento, apresentamos outro, este afinal não fica bem aqui, passamos para o outro lado, e vamos ocupar o espaço da melhor forma. Ok, não podemos exibir este documento porque as condições de temperatura do teatro não são as mesmas de uma galeria, então fazemos uma reprodução, vamos fazer uma reprodução num tamanho muito grande e vamos ocupar. Portanto, habitou-se o teatro a partir daquilo que se ia descobrindo e do potencial de relações que a própria memória traz. E por isso, se me quiseres interromper, podes interromper. Não, estou deliciado a ouvir as histórias, portanto, já vamos concluir, mas conclui primeiro tu. Isto levantou um problema, que é como é que nós contamos isto. E então, decidimos fazer a história, enfim, nada disto é, primeiro pensámos isto e depois pensámos aquilo e agora a solução é esta, fomos encontrando. E, portanto, isto significou que tivemos que ir adaptando várias soluções. E chegámos a um modelo, havia duas coisas que eu sabia. Havia uma exposição e havia um conjunto de debates e as questões colocadas nos debates emanavam das questões que os documentos nos punham. Isso era a base. A partir daqui, como é que nós cruzamos isto? E a conclusão a que se chegou foi construir um projeto em rede, por camadas, em que se pede um esforço de tempo, numa altura em que se diz esses textos são muito grandes, as pessoas não têm paciência e as pessoas não vêm. As pessoas têm que vir e as pessoas têm que querer ter tempo e as pessoas têm... Porque esta exposição, este projeto, estes debates são feitos para combater o relativismo do discurso e a pressa em querer ter respostas sob pena de repetirmos os mesmos erros sem disso sermos conscientes. E por isso a demonstração não a partir de qualquer coisa que seja mais do que isto aconteceu, são factos, vamos apresentar. A publicação da notícia do Diário de Notícias, do cartaz da Leni Riefenstahl, das fotografias da Mocidade Portuguesa, dos cartonados da viagem triunfal com a fotografia de Salazar, da utilização do programa de abril de 74. Tudo isto são factos e aconteceu e, portanto, são apresentados. E depois como é que isto se conta? E conta-se, então, através de um trabalho de identificação que era a tua pergunta há 20 minutos, os 48 momentos. Certo. E nós identificámos 48 datas e a partir destas 48 datas, destes 48 acontecimentos, construímos a partir deles, não é? E, portanto, desde o dia em que passámos a ter mais um dia de democracia que de ditadura, as redes sociais do São Luís passaram a publicar um post por dia. Desde 1928 e que vai até
74, portanto, desde o dia 24 de março até ao dia 30 de abril. Uhum. Depois, portanto, em que são resumos com uma imagem, 2 imagens das histórias. Depois, encomendaram-se textos a investigadores das áreas do cinema, do teatro, da história política, para pensar estes 48 momentos. E produzimos um catálogo que será distribuído a toda a gente, que tem cerca de... Não são 48 textos, porque alguns textos agregam diferentes acontecimentos, ou porque é do mesmo realizador, ou porque é dentro de um festival, enfim. Portanto, mas são quase 40, em que analisam, interpretam, contextualizam, explicam estes momentos. Uhum. E depois há um guia de exposição que diz, há este ponto, que tem, por exemplo, o primeiro ponto, que é a reprodução do relatório de programação de abril de 74, que é interrompida a 24 de abril. E que a 24 de abril o teatro fecha, como fecham todos, e o São Luís só volta a abrir a 10 de maio, com o célebre concerto Canto Livre, já com os artistas que vieram do exílio, Sérgio Godinho, José Mário Branco. E o que é que acontece? Nós temos essa placa à entrada, ao lado quem vai ao São Luís tem o hábito de ver, ao lado do nicho de programação. Portanto, isto é também um gesto de afirmação da programação. Portanto, há a programação de abril de 74 e a programação de abril de 22. E a programação de 74 diz assim, relatório da atividade do São Luís em abril de 74. Este ponto da exposição continua na mesa dedicada à Amélia Reicolácio, ao espetáculo em cena, a 24 de abril de 64, que está no patamar 1 da exposição, e no piso -2, ao lado da maquete do São Luís, onde reproduzimos o discurso que o José Mário Branco, nesse espetáculo Canto Livre, incita os profissionais da cultura a participarem da reforma agrária. Pronto, que é um arquivo da Associação 25 de Abril. E em todos os sítios nós dizemos, uma espécie de Amazon, não é? Se gostou deste, consulte este. E, portanto, permite entrar dentro da exposição, entrar dentro da minha cabeça, entrar dentro do pesadelo que foi para a equipa de São Luís conseguir montar isto tudo, um pesadelo feliz, com o resultado muito feliz, e que permite uma relação muito mais livre com o próprio espaço, e que diz, bom, a história pode ser continuada aqui, nós criámos esta relação com este momento, e portanto ela está construída dessa maneira, de modo a que se demonstre uma coisa que é evidente, que é a história não acabou no momento em que aquele espetáculo se apresentou, teve consequências. E por isso nós trazemos um conjunto de elementos, utilizamos o espaço de maneiras diversas e, por exemplo, agora que estamos de luto pelo falecimento de Eunice Munhoz, Eunice Munhoz está presente nesta exposição, não poderia deixar de estar. O seu primeiro filme foi estreado no São Luís, o Camões, 1946, realizado pelo Leitão de Barros, que tinha o seu estúdio de produção no São Luís, onde rodou o Maria do Mar e a Severa, no atual Jardim de Inverno, que realizou a Mocidade Portuguesa a pedido do António Ferro, que em 46 tem uma placa que é descerrada pelo sucesso do Camões, e Eunice Munhoz vai voltar periodicamente ao São Luís. Uma dessas datas é em 1972, para a apresentação de uma peça chamada A Mãe, no âmbito do trabalho que estava a ser feito pela Companhia de Teatro do São Luís, dirigida pelo Luís Francisco Rebelo, e que, perante o insucesso da Salvação do Mundo, do José Régio, decidem estrear A Mãe. A Mãe, na véspera da estreia, é censurada e a peça nunca é vista. Aliás, o Jorge Silva Melo deu uma vez uma entrevista em que dizia que uma das grandes peças que eu nunca vi foi A Mãe. E essa peça, o que é que nós trouxemos? Essa peça, que é um processo que leva à admissão do Luís Francisco Rebelo, da direção do teatro, que já era público, em 72, portanto ele é municipalizado em 71, nós trazemos para o chão do janelão do teatro, a reprodução do cenário. E também
os desenhos dos figurinos, de modo a que, simbolicamente, se possam pisar o cenário que não pôde ser pisado pelos atores. E depois temos, portanto, ocupa uma área grande. Uhum. E depois temos toda uma mesa com o relatório do processo anulado, com fotografias, com o caderno de encenação desse processo. Uhum. E, portanto, isto mostra como, a partir da biografia dos atores, a partir do que não pôde acontecer, a partir do que, tendo acontecido, permite olhar para a história política, nós percebemos que a história de um teatro é uma história feita de escolhas e que essas escolhas escondem outras, e que sobre isso é importante falar e pensar e problematizar, e que, portanto, o que nós gostávamos que as pessoas pudessem levar para casa, Uhum. e as que não podendo ir possam ter, razão pela qual todas estas camadas estão disponíveis no site do teatro, todas as conversas ficarão disponíveis depois no site do teatro, de modo a que nós não possamos dizer, não necessariamente que não aconteceu, mas que não teve importância para compreender porque é que nós não podemos deixar que volte a acontecer. Estou certo que este desfiado de histórias interessantíssimas vai aguçar, ou terá aguçado o apetite para o público ir ver, assistir no São Luís a este programa mais um dia, que acontece de 18 a 30 de abril, portanto, como eu disse, no Teatro São Luís, em Lisboa. Tiago, agradeço-te. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, há várias visitas guiadas, ao longo de todos os dias. A exposição está aberta, porque é um teatro e não um museu, está aberta em horários próximos aos espetáculos, para que se possam ver os espetáculos e os debates. E uma coisa muito importante que nós queremos que fique deste projeto nas paredes do teatro. No dia 24 de abril, às 7 da tarde, vamos descerrar uma placa que ficará junto às outras, de homenagem a todos os artistas censurados entre 1926 e 1974, homenageando todos esses artistas, homenageando todos aqueles que ali não se puderam apresentar, homenageando também, ou lembrando, vincando, o país que não pôde acontecer porque determinadas coisas não puderam ser apresentadas e, portanto, os públicos que não existiram. E essa homenagem que será feita, nós convidamos quer ainda aqueles que estão vivos, quer os seus descendentes, para em conjunto podermos descerrar essa placa na véspera do 25 de abril, e é uma placa que ficará no teatro e que participa desta ideia de que a memória só é memória se nós não a quisermos pensar. E por isso, o que nós gostávamos era que as pessoas pudessem vir, pudessem discutir, pudessem inscrever-se nas visitas guiadas, pudessem estar presentes, pudessem ocupar o teatro estes dias e pudessem perguntar-se o que é que fazem todos os dias para defender que, se o relógio não volta atrás, o relógio do tempo não volta atrás, e portanto nós não voltaremos a ter mais dias em ditadura do que aqueles que passámos a ter em democracia, mas a memória pode desaparecer. E se a memória desaparecer, então é muito provável que, sob outra forma, como cantava o José Mário Branco, já não com botas cardadas, mas em pezinhos de lã, a ditadura pode não regressar, mas os fascismos, as limitações e as relativizações, sobretudo ao abrigo da ficção e da metáfora, podem ser indutoras de uma perda de memória que é uma memória coletiva e que nos obriga a todos a pensar como é que queremos ser herdeiros daquilo que muitos se esforçaram para nos dar. E nessa nota importante terminamos. Tiago, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigado, Pedro. Bom trabalho.